A paz de Deus, meus irmãos. Quero gravar esse testemunho, essa obra linda que Deus fez na minha vida, neste canal Comunhão com Deus. Deus abençoe a todos. A paz de Deus, meus irmãos. Aqui é a irmã Shirley, da cidade de Cambuí, Minas Gerais. Quero contar para os irmãos a obra do casamento, como Deus preparou meu casamento. E com 3 meses de testemunhado, Irmandade, nessa graça, quando Deus me chamou, eu sentia eu sentia certeza, Irmandade, que era esse caminho que Deus me queria. E eu me sentia de me batizar. E só que eu morava amigada, né? Já fazia 11 anos que eu morava amigada com meu esposo. E um dia, congregando, eu não lembro se foi na palavra ou se foi no testemunho que eu ouvi, que era para mim marcar meu casamento pela fé. Com 3 meses, Irmandade, de testemunhada. Eu não entendia nada dessa obra ainda. E aquele primeiro amor, aquela fé, né? Parece que no começo a nossa fé, nossa, parece que é até maior que um grão de mostarda. Mas, e aí eu coloquei aquilo no meu coração e comecei a buscar de Deus. Aí eu comentei com meu esposo que eu estava buscando de Deus para nós casarmos, que a data que Deus dá para mim, eu ia marcar, nós ia casar. E ele também, sem entender nada, concordou, né? Deus é Deus, né? Irmandade, isso aí era em março. Eu tinha ido num casamento de um sobrinho meu, irmão nosso, casamento da congregação, e eu achei a coisa mais linda do mundo. E foi tudo preparação de Deus, Irmandade. E nesse casamento, Deus falou dentro do meu coração. Eu chorava nesse casamento porque Deus me visitava. Deus falava assim: tá vendo, minha serva? Tá vendo tudo isso? Basta me servir, basta ter fé, que eu posso fazer tudo isso também na tua vida. Aí Deus mostrava assim, sabe, a decoração, mostrava tudo e Deus falava: você tá vendo, minha serva? Eu posso fazer isso no teu casamento. Eu posso fazer isso para você. Deus falava isso no meu coração, Irmandade, e eu chorava com a visitação de Deus. Aí depois disso, Deus me deu aquela fé de marcar meu casamento pela fé. Isso aí era em março, quando eu conversando com uma amiga minha, indo para o serviço, a mesma amiga minha que me convidou, que me levou nessa graça, eu conversando com ela no ônibus, e ela tinha feito uma viagem, e ela estava contando umas obras, né, dessa viagem para mim, e eu escutei na boca dela nitidamente, 11 de abril. E aí eu falei para ela assim: você falou 11 de abril? Ela falou: não falei 11 de abril. Falei: você falou. E eu tinha certeza que ela tinha falado. Aí contei para ela que eu estava buscando de Deus a data para me casar. Aí ela falou assim: então vamos fazer o seguinte, a hora que nós chegar em casa, a hora que nós chegar lá no nosso serviço, nós vai olhar na folhinha, no calendário. Se 11 de abril for numa sexta-feira, eu não sei por que ela falou daquela forma, sexta-feira. Se 11 de abril for sexta-feira, porque é confirmação de Deus. Aí, Irmandade, nós chegamos no meu serviço, nós procuramos a folhinha e olhamos. Irmandade, era sexta-feira. Aí eu falei assim: é essa data, mas nossa, nós estamos a março, abril. Falei: nossa, abril é o mês que vem. Nossa, será que o meu esposo? Porque, Irmandade, a gente tinha acabado de fazer a nossa casa, né? A Irmandade sabe que construção não é fácil.
E ele, né, sem o entendimento, né, das coisas de Deus, é mais difícil ainda para ele. E a gente tinha acabado de entrar na nossa casa nova, que foi uma preparação de Deus também na nossa vida. Porque a gente morava em 2 cômodos, Irmandade. Deus preparou essa casa para nós. E o meu esposo, mesmo ele não indo nas igrejas, mas o meu esposo tinha muita fé em Deus, sabe? Deus sempre falava no coração dele que Deus ia ajudar ele, né? Ele ter a casinha dele. E aí Deus tinha preparado nossa casa. E aí Deus me deu a data do meu casamento, que ia ser no próximo mês. E aí eu comecei a clamar a Deus. Falei, Senhor, prepara o coração do meu esposo, porque talvez ele não vai entender o que é a sua obra. E aí, Irmandade, aí começou as lutas, as provas, né? Porque, Irmandade, obra sem luta, vitória sem luta, não é maravilhosa, Irmandade. Tem que ter provas, luta, porque quando vem a vitória, ela é tão saborosa, né, Irmandade? Tão saborosa na nossa vida. E aí começou as provas, as lutas. Aí Deus falava no meu coração algumas coisas que eu tinha que ir atrás, já ir resolvendo meu casamento, sabe? E aí os lugares que eu ia, Irmandade, as coisas eram caro. E eu tinha uma porçãozinha, Irmandade, mas não dava para fazer tudo. E Deus falava que, né, colocava no meu coração umas coisinhas que era para mim ir atrás. E aí eu ia. E aí eu passava aquela prova primeiro, depois Deus vinha e fazia a obra. Aí, Irmandade, eu falei para Deus preparar o coração do meu esposo. Aí eu cheguei em casa do serviço e falei para ele. Falei assim, amor, Deus já deu a data para nós casar. Aí ele falou, já? Eu falei, já. Aí eu falei, 11 de abril. Aí ele pensou, né? Ele falou assim, tá louco? Abril é o mês que vem, tá doido? Nós acabamos de entrar para casa, nós não tem dinheiro, nós estamos apertados. Não, isso não é Deus, não, tá doido? Deus não ia fazer isso com nós, que não sei o quê. Verdade, imagina, eu com 3 meses de testemunhada, eu ter que, né, ter aquela fé para poder falar com firmeza pro meu esposo, que era para ele ficar em paz, que, que a obra de Deus, que Deus ele vai fazer a obra, ele vai nos ajudar. E eu tinha que ter aquela firmeza e mandar de falar para ele. E ele não entendia, e mandar de fazer eu chorar, sabe? Eu chorava e eu clamava para Deus. E foi indo, e as coisas foi acontecendo. Aí as preparações foi acontecendo, Irmandade. Às vezes ele estava aqui em casa, chegava irmãos aqui para trazer as coisas para o meu casamento. E é ele que recebia, e ele falava para mim emocionado, e Deus fazendo obra no coração dele também. E que a gente tem que confiar em Deus, né? E assim foi, Irmandade, mas foi umas provas. Deus fez uma obra do bolo também, Irmandade. Uma hora eu conto só do bolo, que do bolo foi uma obra linda também. Irmandade, e, e aí Deus preparou o bolo. Só que aí tinha muita coisa ainda, Irmandade. A gente sabe que tem muita coisinha. E eu tinha desejo de casar de noiva. Era o meu desejo. Tem irmãs que não ligam muito para isso, mas eu tinha isso no meu coração. Que eu queria ver meu alvo, sabe, de noiva, assim, sabe? Eu tinha esse desejo. Só que a prova, Irmandade, começou a aumentar tanto, Deus testando a minha fé. E Deus testa a nossa fé, né? Aí, Irmandade, eu queria desistir de casar de noiva. Aí eu peguei e falei assim, aí vou buscar palavra hoje para Deus, vou casar só no civil mesmo, é para me obedecer a Deus. Eu quero casar para me poder obedecer a Deus, para me se acertar. E vou casar só no civil, civil já está praticamente pago, tal. E aí, Irmandade, fui buscar palavra.
Fui buscar a palavra numa igrejinha, que é quase roça, sabe, Irmandade? Uma igrejinha que tem aqui. E aí eu fui buscar a palavra. Nesse dia Deus deu a palavra para o irmãozinho também da roça, que ele não sabia ler. Ele não tinha leitura. E Deus deu a palavra para ele. Aí ele pediu para o cooperador ler a palavra e ele exortou. E aí ele falava assim, irmã, fique em paz, irmã. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir, irmã. Irmã, faz o teu 50%, que o outro 50% eu vou fazer. Confia, eu vou cumprir o desejo do teu coração. E, nossa, aí eu chorei muito aquele dia, senti que a minha fé deu aquele de novo. E eu, glória a Deus, e bora continuar, né, no meu desejo. E ali, Irmandade, comecei a ver a mão de Deus, Irmandade, eu ia ver preço de salão, era um valor que não dava para nós, era caro. Deus fazia a obra, Irmandade, nós achávamos um salão para metade do preço, né, tipo assim, 50%, né. Aí, Irmandade, foi o vestido. Fui ver o preço para alugar um vestido. Na época estava 480, o mais usado. O mais usado. Não gostei do modelo. Aí Deus usou da irmã de novo e comentou comigo, né? Falou, Chico, por que você não manda fazer teu vestido? Às vezes fica mais em conta. Irmandade, realmente, Irmandade. Deus preparou, comprei os panos, achei a costureira que fazia vestido. Deus preparou, comprei os panos, Irmandade, de 480, que eu ia alugar um vestido que eu não fiquei feliz. Deus preparou para me comprar o pano para o meu vestido, para minha filha que entra com a aliança, do mesmo modelinho do meu vestido. Irmandade, não ficou nem R$ 200 na época, pagando a costureira. Deu para fazer o meu vestido e o vestido da minha filha. E assim foi, Irmandade. Minha mãe sentiu o dia da aliança e Deus foi fazendo os movimentos, o bolo, Deus preparou o bolo de uma forma tão bonita também. E ali Deus preparou, Irmandade. Foi 50% do que nós tinha condições e o outro 50% foi Deus. Casamos do jeito que eu queria. Hoje eu lembro com alegria o meu casamento, que Deus falava para mim, você ainda vai lembrar com alegria o seu casamento, não com tristeza. Porque se eu casasse só no civil, Irmandade, eu ia lembrar com tristeza. Né? Não era o que eu queria. E Deus falava, você vai lembrar com alegria. E assim foi, Irmandade. E nós não ficamos devendo. Deus abençoou a comida, foi um churrasco que Deus preparou os irmãos para cozinhar, para preparar coisas, chegava aqui, alimentos, os itens do casamento, chegava aqui em casa, era meu esposo que recebia, e ele falava para mim assim, você não está pedindo para os irmãos não, né? A gente sabe como que é homem, né? Você não está pedindo para os irmãos não, né? Eu falei, não, amor, essa obra é assim, Deus vai tocando os corações, a necessidade vai se espalhando e Deus vai fazendo a obra. E ali ele via, ele ficava emocionado, Irmandade, e aí Deus preparou o casamento, nós casamos. E aí casamos dia 12 de abril, porque aí eu quis fazer num sábado. O civil foi no salão fazer meu casamento. Aí casamos dia 12 de abril. E quando foi dia 31 de maio, eu desci as águas do Santo Batismo. Eu pedi o batismo, Irmandade. Eu pedi, senti de pedir, fui na casa do nosso ancião, aqui o irmão Veiga. E aí eu senti de pedir o meu batismo. E no meu batismo Deus chamou mais 7 comigo. Então
é a obra do meu casamento. Deus abençoe a todos. Então, aqueles que têm desejo de casar, se tem promessa, basta ter fé. Não desanima. Por mais que venham as provas, venham as lutas, mas o que Deus faz é maravilhoso, é prazeroso. Irmandade, se a gente passa aquelas provas, a vitória, ela apaga tudo. Apaga tudo aquelas tristezas, aqueles traumas que a gente teve das provas. Então vale a pena a gente persistir, mesmo nas provas, nas lutas, porque aí a gente tem obra para contar, né? E glorificar esse Deus maravilhoso. Deus abençoe a todos.